Damos início a esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Salmos 27, do versículo 1 ao 4. Vou ler ele aqui para vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é o que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na minha casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Então, irmãos, Davi inicia esse salmo com a tripla declaração de quem é o Senhor para ele. É sua fortaleza, é sua luz e a sua salvação. Essa confiança que ele tem em Deus vem do relacionamento e intimidade que ele mantém com o Senhor, que diz no verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, que nessa noite nós venhamos ser como Davi, ter a mesma fé e buscar, ainda mais nesse momento difícil que nós e a humanidade estamos passando, amém? Então, de joelhos, vamos fazer uma breve oração, por favor. Pai nosso, Pai querido, glórias a Ti, Pai. Santo és Tu, Senhor. Te agradeço por tudo, Deus. Amém, irmãos. O Ministério de Louvor estará com a oportunidade de um louvor. Depois a irmã Ana e a irmã Amanda terá uma oportunidade. Em seguida, a Amanda fará a oferta, intercedendo a mensagem do irmão Alex com o tema Just Do It. E é isso, irmãos. Amém. Um ótimo culto a todos e obrigado pela oportunidade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Esse louvor que nós iremos cantar agora fala sobre o caminho do deserto, sobre que o tempo todo Deus esteve com o povo. Louve juntamente com a gente. Movendo entre nós, te adoro.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode dizer isso essa noite? Diga com a gente. Declare que seu Deus é um Deus de milagres, aquele que fez caminho para o povo passar no meio do mar. Este é o nosso Deus. Esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Graça e paz, amados. Eu irei ler um versículo que se encontra em Deuteronômio 10, versículo 21, que diz o seguinte: Ele é o teu Deus, Ele realizou o teu benefício, todos os sinais e portentos temíveis que os teus olhos testemunharam. Bem, esse versículo tem uma ligação muito forte com louvor, porque nos dois falam que você tem que louvar a Deus, mesmo que você esteja sofrendo, precisando, não importe, continue a louvar. Então eu peço aos irmãos que cantem juntamente conosco, amém?
rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Graça e paz, amados. Irmãos, Deus sempre providencia naquilo que nós precisamos. E Deus sempre age no indivíduo para o coletivo. Um exemplo, eu tenho 2 bolinhas. E o que Deus quer que eu faça com essas 2 bolinhas? Ele quer que eu distribua uma. E olha uma coisa interessante que acontece. Eu dei uma bolinha e Deus vai me dar de volta 2 bolinhas.
E eu não posso me apegar nessas 2 bolinhas. E o que eu preciso fazer com essas 3 bolinhas, aliás, que eu tinha uma antes. Eu preciso distribuir 2. E Deus novamente vem nos surpreendendo. Eu dei 2 e Deus vai me dar 3 depois. E se Deus está te prosperando, se Ele está te dando aquilo que, além daquilo que você precisa, Ele não quer que você se enriqueça, que você se torne um egoísta, que você acumule e fique acumulando com isso. O que eu preciso fazer é distribuir daquilo que Deus me dá. E eu preciso investir com o meu dízimo, a minha oferta na obra de Deus. Em Marcos 12, a partir do versículo 41, conta a oferta da viúva pobre, que estão lá entregando as ofertas, e tem muitos homens ricos que estão dando altas quantias e altas quantias. E ela vai lá e dá somente 2 moedinhas. E os discípulos ficam, caraca, estão dando uma quantidade alta, e ela veio aqui e só deu 2 moedinhas. Jesus chega neles e fala, ela foi a que mais deu, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu de coração aquela oferta. Ela não pensou na quantia. Ela entregou com devoção a Deus, com amor. E com isso, quando eu entrego a minha oferta com amor, com o coração aberto, eu ganho muito. Eu semeio na matéria e eu recebo no espírito. Então, irmãos, não se apeguem às coisas do mundo. Desapegue. Um exemplo, dinheiro. Dinheiro rasga uma hora. Dinheiro molha, acabou. Carro vai quebrar um dia. Um dia ele não vai estar com a mesma pintura que você comprou no dia. Não vai estar com a mesma quilometragem. Ele vai desgastando. Em Lucas 6:38 diz o seguinte: dai sempre e receberás sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será para vos medir. E esse ensinamento parece loucura nos tempos de hoje, porque nos tempos de hoje a gente só pensa no lucro, o quanto a gente vai ganhar. Mas pra gente, nós precisamos experimentar a alegria de doar o nosso tempo, de doar os nossos recursos, nossos talentos e habilidades, tudo o que Deus nos proporcionou. E tem uma frase de Tobias que fala assim: nenhum pobre é tão pobre que não possa dar, e nenhum rico é tão rico que não possa receber. Dar não é uma questão de quanto dinheiro eu tenho nas minhas mãos, mas sim de quanto amor eu tenho dentro do meu coração. Se Deus está te abençoando, mas quando Deus está te abençoando, você está ganhando, você acha que você está suficiente para você. Ah, não, eu tenho uma casa ótima, eu estou bem com o meu carro. Você pode ganhar uma mansão, um castelo com Deus. Você pode ganhar o carro luxuoso, aquele carro top, você pode ganhar juntamente com Deus. E se Deus Deus te abençoa muito mais quando você decide fazer algo para o bem, sem esperar nada em troca, pois a sua recompensa vem do alto. Agora, irmãos, eu peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Bem, a palavra diz o seguinte: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando-nos das palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Amém? Agora eu peço aos irmãos que orem juntamente comigo pelas ofertas. Amém?
Podem entregar as suas ofertas e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu. Você pode cantar isso comigo hoje? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos do início novamente. Diga a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como aleluia, Pai, nós estamos cantando, receba o nosso louvor, nossa adoração é para Ti, Pai. Se faça presente neste lugar. Eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Amém. Amém, Pai. Nós chamamos as presenças de Deus. Deus está neste lugar. Nós estamos aqui desde o começo do culto, chamando a presença dEle, pedindo que Ele esteja neste lugar. Vamos cantar que Ele é bem-vindo aqui, que Ele esteja em nossos corações. Amém? És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Pai. Nós queremos Te sentir cada dia mais. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos.
Pai, com as tuas mãos o estão teu escolhidas. reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus. Que se abram os céus, o teu reino Pai, vem, faça o teu reino descer neste lugar, nessa noite. Nós queremos, Pai, sentir a tua presença. Que nada nos separe de ti. que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Amém. A palavra está com o nosso irmão Alex. Pai de Cristo, gente, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Crônicas 7:14, por favor. Segunda Crônicas 7:14. E diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Peço aos irmãos juntamente comigo que estejamos orando ao Senhor. De joelhos, por favor. Soberano Deus, Pai de grande amor, de grande honra, de grande glória, eu louvo e eu engrandeço ao Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua casa mais uma vez. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Ó Senhor, eu roguei ao Senhor que o Senhor me preparasse até aqui, Senhor. E eu pedi ao Senhor que se eu estivesse aqui hoje é porque era o Senhor que iria. E se eu estou aqui, Senhor, eu creio fielmente que o Senhor quer que eu esteja aqui hoje, Deus. Ó Senhor maravilhoso Deus, como Teu Filho leu, Pai, uma coisa eu vou pedir, Pai, que eu esteja aqui, Senhor. Deus, que aqui nós possamos Te louvar, Te engrandecer, Pai. Senhor, que o Senhor me encha, Pai, que até o ponto que eu possa transbordar, Senhor, com a Tua graça, Senhor. Enche os Teus filhos, Senhor, os abençoe cada um que aqui está e cada um que não pôde estar aqui hoje, Deus. Soberano Deus, que o Senhor possa nos ensinar hoje, nessa noite. Que eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça sempre, Senhor. Ó Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que a gente leu, ela está ali, conta no contexto da história de Salomão. Mas eu quero dar um salto na história e chegar no profeta Elias. E durante muito tempo eu fiquei martelando essa mensagem, esse culto na minha cabeça, sobre o que eu poderia falar,
o que falar. E uma pergunta ecoava dentro de mim: no que Deus quer que eu fale a essas pessoas? No que Deus quer usar a minha vida? De qual forma Deus quer usar a minha vida para falar a essas pessoas? Então eu lembrei de uma direção de culto e de um devocional que eu fiz, na qual a passagem foi Jeremias 1, do 5 ao 8, que ela diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medos dele, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, com essa mensagem, com essa forma que eu lembrei dessa direção de culto, o Senhor me deu confiança e segurança para estar aqui, senão não estaria não. E eu queria estar abordando com os irmãos apenas 2 tópicos. O primeiro é treinamento. Elias, antes de poder viver tudo o que ele viveu com Cristo e para Cristo, ele precisou ser moldado por Deus. Isso significa que ele foi preparado para o que iria fazer. Ele foi treinado. Ele é mandado por Deus para Querite e posteriormente para Serepta, conforme mostrado a partir do versículo 3 do capítulo 17 de 1 Reis. O significado de Querite é cortar para deixar do tamanho certo. E o significado de Serepta é fornalha de fundição. E quem iria deixar Elias do tamanho certo? Deus. E quem vai deixar eu e você do tamanho certo que ele deseja? Deus. A palavra do Senhor em Jeremias diz que somos como vasos na mão do oleiro, na qual ele desmancha o vaso para poder refazer e moldar no tamanho certo. Só que aí vem a pergunta: por que é necessário cortar para deixar no tamanho certo? Para que esteja preparado para o serviço que será realizado. E com Elias funcionou da mesma forma. Por mais que ele já estava sendo usado por Deus, versículos antes, quando ele chegou com a palavra dura a Acabe, ele ainda não estava do tamanho certo para o serviço que mais tarde ele teria que fazer no decorrer da história. E é o que acontece conosco também. Deus nos treina e nos capacita para uma boa obra, para a sua boa obra. Porque em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus nos manda para Querite, para poder nos quebrar, para nos cortar, e depois ele envia lá para Serepta, para nos moldar para que fiquemos do tamanho certo. Porque grandes coisas ele quer fazer tanto na minha vida como na sua, creia. Mas para isso primeiro precisamos ser treinados e capacitados pelo Senhor. Hoje você pode estar passando pelo seu treinamento. E quando se fala em treinamento, requer tempo e não somos iguais. E Deus sabe disso. Cada um de nós requer um tempo diferente para ser treinado e ser preparado por Deus. Mas não abaixe a cabeça, porque creia que Deus está te treinando e te capacitando para viver o novo de Deus. Você até pode dizer que é muito difícil, eu vou concordar com você. Difícil é sim, eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar. Mas pense um pouco comigo a respeito do profeta Elias. Ele estava passando pelo treinamento dele. Mas mesmo assim, Deus em nenhum momento ficou de falar com ele. Deus estava ali o sustentando e o alimentando para que Elias pudesse concluir o seu querite, o seu treinamento. Deus te sustenta, meu querido. Deus te sustenta, irmão. Eu creio fielmente nisso, que Deus te sustenta, e creia comigo, não desanime. Eu respondi aqui o porquê é necessário para cortar para deixar do tamanho certo anteriormente. E eu termino essa parte do treinamento dizendo: e se tudo aquilo que você está passando hoje está te preparando para você viver aquilo que você pediu a Deus dias atrás? Agora, a gente terminando essa parte do treinamento, eu queria falar sobre o tema da mensagem: Just Do It. A filosofia Just Do It, que numa tradução simples e rápida é apenas faça.
Alguém por acaso aqui já ouviu essa frase, essa expressão, just do it? Algum lugar, alguma marca da Nike? E esse é um slogan utilizado pela Nike. Só que o que tem a ver esse slogan com o que a gente está fazendo aqui essa noite? Esse slogan também pode ser visto como uma filosofia na Nike, que ela prega muito forte em seus canais de comunicação, seja Instagram, Facebook, YouTube, comerciais, etc. Se você abrir agora um desses canais de comunicação, em algum momento você vai ver, em alguma cena de algum esporte, essa frase aparecendo, esse slogan, just do it. E just do it, numa tradução bem simples e direta, significa apenas faça, como eu havia comentado agora há pouco. Porém, essa expressão vai muito além dessa tradução. A expressão no inglês pode significar diversas coisas, como por exemplo, não desista, não se coloque obstáculos. E além disso, não deixe que as pessoas se coloquem obstáculo em você. Porque muitas vezes a questão não é você quer fazer, mas é o fato de você deixar com que as pessoas coloquem obstáculos à sua frente, fazendo com que você omita e não tente, porque ela vai falar que é impossível, que você não consegue. Um dos itens abordados em um dos comerciais pela empresa, que eu estava olhando, estudando, que eu particularmente achei muito interessante, é um que dizia: muitas vezes as pessoas perguntam se você é louco por estar fazendo algo, mas é somente loucura até você ir lá e fazer. Outra coisa que essa expressão pode significar é: se desafie, você consegue, e o não menos importante, o apenas faça. E Elias, no contexto bíblico, podemos entender que ele tinha no seu relacionamento com Deus essa expressão, just do it, apenas faça. Porque ao decorrer dos capítulos em que retrata a vida de Elias, desde o então, lá no início do capítulo 17, onde ele é chamado por Deus para poder colocar novamente o povo no caminho do Senhor, porque naquela época o povo mais uma vez havia se desviado dos caminhos do Senhor, que junto ao rei Acabe estavam prestando culto a Baal. E as escrituras falam que o rei Acabe foi o pior ali, que largou os ensinamentos do Senhor. E desse momento do então, até quando ele é levado por um redemoinho de fogo mais para frente, quando Deus mandava ele fazer algo, como eu peço que os irmãos nesse momento abram suas Bíblias, em 1 Reis 17, 2. Em 1 Reis 17, do versículo 2, diz que a palavra do Senhor: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Eu peço que os irmãos abaixem um pouquinho agora, nas linhas da Bíblia, e vai lá no 17 também, no versículo 8. 1 Reis 17, do versículo 8. E diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, fique por lá, ordenei a uma viúva que daquele lugar lhe forneça comida. E ele foi. Agora vamos lá para o capítulo 18 de 1 Reis, ali no início, primeiro versículo. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Aqui a gente percebeu, a palavra do Senhor veio. Então a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor veio a Elias, e ele foi. Just do it. Ou seja, ele apenas falava o que o Senhor ele apenas fazia o que o Senhor mandava ele fazer. Então é uma pergunta que serve para mim como para cada um que está aqui. Você tem feito o que o Senhor tem mandado você fazer? Ou tudo o que o Senhor te diz você fica questionando? Por quê? Só que antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que ver um outro ponto. Você tem procurado ter esse nível de relacionamento com Deus como Elias tinha, para você poder discernir e entender o que Deus tem mandado você fazer?
Ou você tem estado no nível de que eis que falo de mim mesmo? Aí você vai lá e faz. Nós precisamos aprender e entender o que Deus, o que o Espírito Santo quer que façamos. Como a gente faz isso? Treinamento. Ou seja, palavra, leitura bíblica, oração. Elias era um homem de oração. Mas note que no momento em que Jezabel ameaça matar Elias, ele foge. E por que será que ele foge, se ele é um cara top, tão usado ali por Deus? Porque ele não ora. Ele deixa com que Jezabel coloque obstáculos à frente dele, uma ameaça de morte. E com isso, o medo toma conta dele e ele foge. Ele se deixa levar pelo medo, o que é normal e humano isso acontecer conosco. Mas Deus nos conhece e sabe dessa nossa natureza que passamos por altos e baixos. E mesmo assim, Ele nos ama. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Por isso é importante mantermos nosso relacionamento com Deus, nos abrindo com Ele e a Ele, e Ele se preocupa com cada detalhe na nossa vida. Com esse episódio, a gente pode aprender que mesmo se mantivermos um relacionamento com Deus, se a gente vacilar, pisar na bola, se a gente deixar com que o nosso medo se coloque obstáculos na nossa vida, e com isso a gente pode ficar estagnado. A gente sente isso. E a gente sente como se fosse, como a gente não crescesse na fé. Percebem? E então, ao mesmo tempo em que a gente não cresce, a gente esfria. E começa a sentir como se nossa oração não passasse desse teto, ou se não passasse do quarto da nossa casa. Mas Elias mostra como Deus nos ouve, através de uma oração simples e sincera. E aqui, gente, não precisa enfeitar as palavras para falar com Deus, não. É simples, com sinceridade de coração aberto. E olha a oferta que mais para frente Elias preparou. Ele preparou um altar ao Senhor. Um cordeiro com a lenha numa vala. E colocou o cordeiro lá dentro. E pediu que fosse cheia de água. Até o momento que chega, essa vala começa a transbordar de água. Porque é tanta água. E assim, cara, esse cenário eu realmente acredito que a gente pode interpretar da seguinte forma. A gente tem um altar para Deus em nossos corações, certo? A gente tem uma oferta a Ele. Mas quando a gente não se empenha em buscar, a gente sente que nossa oração não sobe. E nossa oferta e altar ficam cheios de água. Água fria, água morna. E como que você quer que o seu coração queime? Você deseja que o seu coração queima na presença do Senhor, mas só tem água aí dentro. Lembre-se, com Elias, o que mais tinha ali era água que transbordava naquela vala. Mas leia comigo, 1 Reis 18, 37, a partir do 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a Ti. Veja que ele reconhece Deus como Senhor e toda a sua majestade e soberania. E mediante aquela oração, o Senhor agiu poderosamente e queimou toda a oferta, inclusive a água que estava ali. Então, meu irmão, seu coração pode estar cheio de água fria, água morna, o que seja, mas saiba que existe um Deus que te ouve e que mesmo com todas essas dificuldades, Ele pode agir poderosamente sim, na minha e na sua vida. E fazer com que você volte a ter um coração que queima com a sua presença, que inflama com a presença do Senhor. Porque um dos textos que nós lemos lá atrás é que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Dá um glória aí, irmão. Ô glória. O Senhor nos chama de seu povo em demonstração do seu amor por nós, que Ele nos ouve, mas requer de nós nos humilhar,
orar, buscar a face dele e nos afastar dos maus caminhos. Desviar dos maus caminhos é ir na contramão, mudar a direção e muitas vezes abrir mão de pessoas que influenciam os caminhos maus, com atitudes, conselhos, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe se estamos querendo mesmo sair dos caminhos maus ou se estamos brincando com o pecado, lá e volta. E o versículo segue afirmando que se obedecermos à voz do Senhor, Ele nos ouve, nos perdoa e nos cura de nossos pecados. Ele nos sara de todas as coisas, pecados, doenças físicas e mentais. Precisamos reconhecer e conhecer ao Deus que servimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E como o apóstolo Paulo diz, nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que a partir de hoje, se você ainda não faz, façam seus pedidos conhecidos a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Palavra maravilhosa. Nessa noite eu quero te convidar. Vou ler aqui um trecho primeiro. Lucas 5. Jesus estava passando e por onde Jesus passava, multidões vinham atrás dele. Por onde ele passava, pessoas de inúmeros lugares vinham atrás dele. Jesus estava passando numa praia e lá estavam os discípulos pescando. Estava Pedro e mais uns pescadores. Jesus chegou e falou: ei, vocês podem afastar esse barco um pouquinho para eu poder pregar para a multidão? Aí eu vou ler aqui o versículo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nesse cenário aqui, Jesus tinha chegado, pedido para os pescadores ir um pouco para trás para que ele pudesse pegar, e os pescadores estavam totalmente desanimados, porque pescaram a noite inteira e nada tinham pegado, nada tinham achado. Aqueles homens eram profissionais da pesca, aqueles homens sabiam o que estavam fazendo, e Jesus chega e manda eles ir de novo. Os caras devem ter ficado bravos da vida, porque Jesus meio que mandou os caras fazer o que eles já tinham feito a noite toda e não tinha dado certo. Mas Simão Pedro disse: Jesus, sobre a tua palavra eu vou. Jesus, sobre a tua palavra eu vou até o mar e eu creio que eu vou receber o que eu estou buscando. E Jesus diz para eles: é para vocês irem novamente, mas não é para vocês irem nem no raso, nem no médio, eu quero que vocês vão no mais fundo. Aonde é o que é o mais fundo? É o mais fundo que eles puderem encontrar. Assim que eles lançaram a rede voltou, que eles não alcançavam, não conseguiram trazer tantos peixes. O que eu quero falar para vocês nessa noite? Jesus está nos convidando a ir a lugares que a gente não deu certo. Os pescadores não tinham dado certo naquele lugar, naquela noite. Nada tinha dado certo, mas Jesus convidou eles para voltar novamente lá. E quando eles chegaram lá, eles receberam a bênção de Deus. Nessa noite, eu quero te convidar a você adorar a Deus novamente, a se entregar novamente. Mas você fala: pô, já me entreguei para Deus, já me entreguei tanto. E às vezes a gente não vê a coisa acontecer, mas hoje Deus quer algo novo de você. Deus quer a sua adoração. Amém? Se coloque em pé, vamos adorar e deixa fluir no teu coração. Amém? Senhor, nessa noite eu procurei em outro lugar,
em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Te procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Te procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua Jesus, eu fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio.
Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Paz de Cristo, irmãos. Amém? Vou pedir a gentileza de você se sentar um pouquinho. Preciso passar uma informação para vocês. No decorrer aí da semana, conversei um pouquinho com o pastor Marcelo. E aí a gente está aí tentando ver quais são as melhores alternativas para a gente retomar, né, esse processo de retomada. Eu, pastor Marcelo, presbítero Anderson. O presbítero Anderson está com uma dificuldade, ele está resolvendo aí umas questões pessoais, de família, e muito em breve ele também está com a gente, está retornando. E conversando com o pastor Marcelo, eu não sei se todos sabem, apesar de estar tudo parado, a pandemia e tudo mais, as diretrizes da convenção vêm e ele, como um pastor em tempo integral, ele tem algumas atividades durante a semana. E a convenção entendeu que, aproveitando esse momento, aí deu aí um período de 15 dias para os pastores descansarem, para quando tudo indica aí que no próximo mês possa se voltar a uma normalidade, eles possam estar todos presentes. Então o pastor Marcelo aí nos próximos, essas 2 semanas, ele vai estar dando uma descansada. E aí a gente vai estar estando em contato e nós conversamos com algumas decisões que foram tomadas acerca dessa volta. E uma das coisas que nós conversamos, aí nós vamos deixar como uma sugestão para o grupo de louvor, e com isso a gente também ganhar mais algumas vagas aqui na nave, que seria o grupo de louvor, quem estiver de ofício no dia, né, as cadeiras dos grupos de louvor ficar aqui em cima, pelo menos nesse período, no espaço que é exigido, porque aí nós ganharíamos o espaço das cadeiras no templo, na nave, que aí a gente poderia disponibilizar para mais irmãos estar participando do culto, ou aqueles que são do grupo de louvor, mas não estão em atividade, possam vir assistir o culto. Então a proposta é essa, tá bom? Então a ideia aqui não é forçar, mas é a gente conversar e ver o que é melhor. Então, ainda que a gente tenha na hora da mensagem as pessoas sentadas aqui, né, mantendo a distância, mas para a gente ganhar espaço aqui na nave, tá bom? Essa é uma situação. E outra situação, ore para que o nosso pastor descanse, né, tenha as forças renovadas e depois se possa voltar com todo o gás, né? Ele tem aí 2 campos aí para cuidar, e não é fácil. E eu compartilhei já um pouquinho ali fora com alguns irmãos e compartilhei uma parte, né? Mas essa semana, para mim foi uma semana muito, muito estranha. É algo que não é comum a gente viver. E é muito estranho quando você começa a orar por uma situação, pedindo aí a Deus que entre com providência, e aí de repente as coisas começam a acontecer e Deus te arrasta para dentro da coisa. Então eu vivi mais ou menos isso daí essa semana. E a semana começou muito bem. Logo na segunda-feira nós tivemos com um casal, e eles compartilhando comigo ali, com a Jéssica, que Deus tinha dado uma diretriz para eles fazer algo. Só que eles não tinham condições. Aí Deus falou, não é para fazer. É eu que estou mandando. E aí eles falaram, tá bom, então vamos fazer. Aí começou, acabou o dinheiro, acabou tudo. Eles falavam para Deus, Deus, está faltando isso. Aí no outro dia, está lá na porta. Chega a providência. Senhor, resolveu, agora está faltando isso. Senhor, agora acabou isso, está faltando isso. E Deus foi mandando, e Deus foi mandando, e Deus foi mandando. E Deus, ele falou, não falei que eu ia construir? Tá pronto. É simples assim. E aí a gente vai se alegrando com essas coisas. E
ontem eu conversando com um garoto ao modo de dizer, né? E eu pude entender um pouquinho do texto lá de Gênesis capítulo 4, o verso 8. E eu pude entender um pouquinho esse texto, quando Caim chama o seu irmão, vamos para o campo, vamos dar um rolê. Aí chega lá, ele já tinha premeditado, preparado a situação, e ele mata o irmão. E ali é um sentimento de irmão, e é um sentimento de morte mesmo. Ali é algo de... Além do, como João diz, 1 João, que Caim era do maligno, além do lado maligno, tem o lado perverso do ser humano. O sentimento da morte, da raiva, do ódio. E eu ouvi isso, eu nunca tinha ouvido. Mas ontem eu ouvi de um rapaz, e ele falou, esse era o meu sentimento. Eu peguei a faca e eu fui para cima do meu irmão, e ele viu nos meus olhos, e eu vi nos olhos dele o medo da morte. E ele sabia que se ele não me matasse, eu iria matá-lo. Alguns 3 irmãos, 2 se juntaram para matar o outro. E aí a gente tentando ajudar, tivemos que separar a família, mandar cada um para um canto, para a morte não terminar a desgraceira, porque a família já está destruída. Não é que a família vai ser destruída, já está. Família, todo e qualquer vínculo que tinha se arrebentou. Aí nós conversando, para conseguir conversar com eles, tivemos que separá-los, e com a mãe ir conversar com um, e com a mãe ir conversar com outro, com a mãe ir lá conversar com outro. Separados, como se fossem feras. E é muito estranho, porque eu nunca tinha visto isso, esse ódio, esse sentimento. E não é algo assim que surgiu, era algo que já estava lá há algum tempo, que veio sendo ali regado, né? E a gente sabe que o reino das trevas, ele trabalha mesmo para destruir. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não teve morte. Ali foi graça, ali não tem explicação. Ali foi Deus agindo. Como a gente já vinha orando há algum tempo para aquilo, para Deus dar uma diretriz para aquela família, infelizmente teve que, quase aconteceu uma tragédia, para que eles pudessem se posicionar. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? O Alex trabalhou um pouquinho aí da vida de Elias, e se você for olhar a vida de Elias tem muito disso também. Elias tem hora que ele é um homem imbatível. Ele não tem medo da morte. Ele enfrenta profetas, ele enfrenta falsos adoradores, ele vai para cima, ele peita o rei. E chega e tem horas que Elias está depressivo. Homem de Deus com medo. Homem de Deus fugindo. Homem de Deus se escondendo em uma caverna. E Deus precisando tratá-lo. E todas as vezes que a gente olha, você olha para o texto de Gênesis aqui, Deus tentou tratar Caim. Caim não quis. Deus tratou Elias. Elias deu espaço. E uma das formas que Deus usou para tratar Elias, se vocês depois lerem com calma o texto, Deus vai mandar Elias de volta do lugar de onde ele tinha fugido. Volta lá e resolve o que tem que ser resolvido. E às vezes a gente não quer ser confrontado com a situação e tomar uma decisão. Foi o que, assim, pudemos perceber na situação, algo que se havia se prolongado por muito tempo, uma decisão que deveria ter sido tomada e não se tomou. Então, mas aonde que você quer chegar, pastor, com isso? E eu talvez eu esteja errado, mas quando eu olho para o texto bíblico,
Eu entendo que a gente está vivendo os últimos tempos, irmãos. Eu acho que não vai demorar, esse céu vai se abrir. Porque é muita maldade, é muita desgraceira ao nosso redor. Então eu entendo que esse céu não vai demorar, ele vai se abrir. Mas enquanto não se abre, o que eu faço? Aí eu tenho que me posicionar. Então eu já falei algumas vezes aqui nessa igreja, nesse púlpito, se você não quer compromisso com Cristo, assuma a tua postura, se prepare para as consequências, vão ser dolorosas, porque Jesus Cristo já falou que vai ser doloroso. Não sou eu que estou dizendo, é só ler Bíblia. Ele falou, vai ser choro e ranger de dentes. Agora, se você quer Cristo, se posicione também. Pare de viver um evangelho meia boca, medíocre, pequeno, fantasioso, podre, misturado com todo tipo de miséria, de nojeira que está aí fora. Acho que chegou o momento da gente se posicionar diante de Cristo. Porque o que está acontecendo, Jesus falou, quando o pessoal achar que é paz, é festa, é alegria, é casamento, vai vir destruição. Então, acho que Deus ele tem falado conosco. Deus em nenhum momento ele tem nos desamparado. Só que também nós precisamos nos posicionar. E eu acho que nossas famílias não têm que ser destruídas para a gente poder se aproximar de Deus. A gente pode se aproximar de Cristo com a família unida, juntos, buscando a Deus. Uma das maiores reclamações do brasileiro é, eu não tenho tempo. Deus falou, eu vou dar tempo não só para vocês, mas eu vou dar uma parada no mundo. É tempo, então agora vocês vão ter tempo. A pergunta é, nós mudamos o nosso relacionamento com Deus nesse tempo? Que eu não tinha tempo para ler Bíblia, porque eu tinha que estudar, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Tá bom, agora você não precisa. Nós temos lido mais a palavra de Deus? Nós temos buscado mais a presença do Senhor? Será que nós temos nos comprometido mais com Deus? Porque tudo que nós fazemos está sendo escrito. E se nosso nome não estiver no livro da vida, nós vamos ser julgados e condenados por aquilo que está escrito. É Apocalipse. Então eu gostaria de convidá-los a orar para que Deus ele nos ajude a nos posicionar. Mudança de mente, mudança de atitude. Nós estarmos atentos à nossa família, aos nossos irmãos. Nos envolvermos mais no sentido de nos preocupar uns com os outros. E naquilo que estiver ao nosso alcance, a gente fazer. E não se preocupe se você não tem a condição. Deus sabe. Deus sabe. Esse texto que o Alex usou, quando Deus manda Elias ir para a casa daquela viúva, se você ler depois o texto em casa, parece irônico. Deus fala para Elias, vai lá que eu dei ordem a uma viúva para ela te sustentar. Só que ele chega lá, não tem comida na casa da mulher. Ué, mas se Deus me mandou aqui, como é que não tem comida? Pode olhar o texto, a mulher falou, só tem um punhadinho aqui de farinha. E é a última refeição minha do meu filho, porque a gente vai comer e vai morrer. Mas Elias está sintonizado com o alto. Não vai morrer. Porque Deus me mandou aqui, e nesse lar vai ter comida. E pode fazer, traz para mim primeiro, porque não vai faltar. E o texto fala que não faltou. Só que não foi Elias que fez o milagre. Não foi a viúva. Não foi a panela. Não foi a vasilha de azeite. Foi Deus. E é essa sacada que a gente tem que ter. É Deus agindo. Deus é o mesmo. Então convido você a ficar em pé neste momento. Melhor, nós vamos nos colocar de joelhos e nós vamos orar. Pedir que o Espírito Santo nos incomode, irmãos. Pedir que o Espírito Santo, se preciso for. E é difícil orar assim, porque quando a nossa oração é sincera e a gente pede isso, Deus faz mesmo. Mas se preciso for, o Espírito Santo nos quebre.
para que a gente seja pessoas melhores na presença do Pai. Que Deus ele nos coloque num padrão aceitável para Ele, não para nossa ótica humana. Eu não quero ser bom aos meus olhos, eu tenho que ser bom segundo a ótica divina, ser aceitável a Deus. Eu te convido você a se curvar e a falar com Deus, apresentar aí a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. E depois eu vou postar no grupo lá dos guerreiros de oração esses nomes para a gente estar intercedendo por eles. Fale com Deus, fale qual é a tua angústia, o teu medo, a tua dúvida, a tua limitação, a tua fraqueza. Fale para Deus. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Porque só existe 2 caminhos para nós, irmãos: Nova Jerusalém e o Lago de Fogo. E Deus quer nos levar para Nova Jerusalém. Então permita que o Espírito Santo te ajude a entender e viver isso. Hoje, não amanhã. Hoje, agora. Senhor, todo louvor e toda honra a Ti, Pai. Se eu falar aqui fisicamente, psicologicamente, eu estou bem, Tu sabes que seria mentira, meu Deus. Seria uma oração mentirosa, medíocre, pequena, inútil. Seria apenas palavras lançadas ao vento, Senhor. Tu sabes que a semana foi conturbada. Tu sabes que nós começamos a semana vendo e ouvindo milagres. Proteção, o Senhor guardando, o Senhor suprindo, o Senhor sustentando, o Senhor dando diretrizes. Nós vimos isso, Pai, eu vi. Ninguém me contou, eu vi, meu Deus. Eu ouvi, Senhor. E depois eu vi, Senhor, aquelas vidas ali sendo usadas pelo reino das trevas, Senhor. Ali, Senhor, a morte, ela só não se consumou ali porque o Senhor não permitiu, não tem explicação aquilo, Senhor. E eu sei que o Senhor não permitiu porque o Senhor tem um propósito. E eu sei que o propósito teu é salvar essas vidas. Mas eu não sei se eles querem ser salvos, Pai. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o futuro. Nós não. Então, meu Deus, que a gente consiga aprender com aquilo que a gente tem visto, participado e ouvido, Senhor. E isso venha nos fortalecer como Teus filhos, Senhor. E com base nessas informações, a gente tome também decisões para as nossas vidas, Senhor, para o nosso dia a dia, meu Deus. Aqui estão os Teus filhos. Aqui está a Tua igreja diante de Ti. Nós vivemos, Senhor, num período aí de isolamento, um período que a gente não poderia se reunir, um período que não podia se ver, não podia sair na rua. E agora a gente está tentando retomar. E aí a gente sabe, meu Deus, que o problema não está na pandemia, não está no vírus, não está na enfermidade. A questão toda, Senhor, é que todos nós vamos descer à sepultura. De uma forma ou de outra, se o céu não se abrir antes, todos nós vamos descer. A questão é como eu estou diante de Ti. Como eu tenho vivido a minha vida perante Ti, Senhor. E isso importa, Pai, isso importa, Senhor. Como é que eu estou agora, Senhor, como filho, como servo, Senhor? Como é que está o meu coração? Como é que está o meu louvor? Como é que está a minha mente, Senhor? Como é que eu estou diante de Ti? Tu sabes, Senhor, Tu me conheces. Tu não olha para aparências, Tu olha para o coração. E aqui estão corações e mentes diante de Ti, ó Pai. Apresentando a Ti as demandas, as aflições, os medos, os temores, as angústias, Senhor, que cada um tem. Apresentando os sonhos. E Tu que conheces o futuro, sabes o que cada um irá concretizar, realizar, fazer ou deixar de fazer. Tu sabes porque Tu conheces o futuro, ó Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a viver o presente, Pai.
Que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, nos dar entendimento, discernimento, Senhor, e nos capacite a uma decisão sincera diante de Ti, Pai, um compromisso, mudança de mente, mudança de atitude, Senhor. Porque o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele diz que é muito simples a diferença do sensato para o insensato. Porque os dois ouvem a Tua palavra, os dois conhecem Bíblia. Mas só o sensato obedece, só o sensato pratica, meu Deus, a Tua palavra. E de que adianta eu ficar ouvindo a Tua palavra se eu não pratico, meu Deus? Insensatez que vai me levar à destruição, morte, dor, sofrimento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor, o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda as famílias, Senhor, que estão sendo destruídas, Senhor, pelo reino das trevas e não conseguem enxergar. Que eles possam se posicionar diante de Ti, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. E que aquilo que nós recebemos da Tua parte, através dos Teus filhos, Senhor, através do louvor, através dessas ministrações que foram feitas aqui, através da palavra pelo Teu Filho, ó Pai, que nós possamos guardá-las em nosso coração, Senhor, e refletir nelas, Senhor, e crescer diante de Ti, e sermos instrumento de bênção nas Tuas mãos, e sermos luz aonde nós estivermos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Peço da Tua graça e da Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Santo és o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Antes de sermos despedidos, irmãos, tem um texto aqui de Romanos, capítulo 5, que Paulo escreve, e é difícil esse texto. Quando você lê ele, não sequencial, você vai invertendo a colocação, porque ele diz que, no verso 4 aí, que a esperança, né, ela nos é gerada, né, através da experiência. A experiência, ela é gerada em nós através da perseverança. E a perseverança, para termos perseverança, Deus ele usa aqui a tribulação para gerar em nós a perseverança. Se você olhar aí o final do verso 3, diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança vai gerar em nós, no verso 4, a experiência. Romanos 5, 4. A experiência vai gerar em nós a esperança. E a esperança, ela não nos deixa confuso, mas ela nos dá uma certeza: Nova Jerusalém. Como Paulo escreve lá aos Filipenses, eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. E o meu foco está no alvo. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade aqui ou ali, mas o meu caminho é esse. Se o seu alvo é Cristo, siga em direção a Ele. Vai ter momentos de refrigério, vai ter momentos de alegria, mas vai ter também tribulação. Porque senão você não adquire experiência. Te prepara. Esse discurso que vai melhorar é um discurso vazio, medíocre e mentiroso, não é bíblico. Deus ele precisa provar-nos para saber se nós somos fiéis a Ele. Só que Ele não nos desampara. Deus não nos desampara. Deus guarda. E para que você entenda o que eu estou querendo dizer, depois é importante você ler o final do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do capítulo 28. Depois que Jesus ressuscita, Ele diz para os discípulos o seguinte: toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. Toda autoridade. Numa linguagem humana, Jesus tem toda a autoridade. Não é meia autoridade, não é um pouco de autoridade. Ele tem toda a autoridade.
toda a autoridade pertence a Cristo. Toda. Toda. E quando ele resolver voltar, porque ele vai voltar no momento em que o Pai disser vai, e quando ele voltar, para quem for salvo, um dia glorioso. Para quem for condenado, o texto diz que volta do cordeiro irado. E eu vou dizer para vocês, não vale a pena enfrentar um cordeiro irado. Não Cristo. Não vale a pena. Mas aí, a decisão é sua. Incline a tua fronte, sejamos despedidos. Ore essa semana pelo próximo culto do próximo sábado, pelo próximo culto do próximo domingo. Ore por toda a situação que está acontecendo, mas em especial peça a Deus que Ele te capacite a entender aquilo que Ele quer te ensinar através de tudo isso que está acontecendo. Porque se está acontecendo é com a permissão dEle, porque toda a autoridade foi dada a Cristo. E se Jesus falasse não vai ter epidemia, não teria. E se está tendo é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu é porque Ele quer nos ensinar algo. Então o que é que Deus tem para nos ensinar? É isso que nós precisamos perguntar para Deus. E eu sei que Ele tem um ensino para cada um de nós. Pergunte a Ele o que Ele quer te ensinar com isso que está acontecendo à sua volta. E sejamos despedidos com a bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus vos abençoe e dê uma semana abençoada em nome de Jesus.